bem-vindo, alunos, ao curso de Inteligência Artificial. Lembrando que você pode acessar esse e outros cursos através do site www.osasconamon.com.br, e aqui nós temos um link para nós podermos mudar o idioma para inglês, idioma das legendas. Clicamos aqui, as legendas ficam todas em inglês. Por exemplo, o curso de TSO, para conectar o MyFrame, clicamos em TSO. Aqui os vídeos estão todos com as legendas em inglês. Então voltemos ao nosso curso de Inteligência Artificial. A inteligência artificial teve origem no século passado, na década de 1950. Aqui nós destacamos alguns eventos que ocorreram importantes. Em 1956, John McCarthy ele reuniu os principais profissionais que trabalhavam com a inteligência artificial e deu origem a esse termo. Criaram normas e regras para trabalhar com inteligência artificial. Em 1966, criou-se a ELIZA. Era um computador que conversava com as pessoas como se fosse um ser humano. Em 1981, a DEC lançou o primeiro robô de automatização e com ele ela economizou 40 milhões durante o ano de 1986. Em 1997, Kasparov perdeu uma partida de xadrez para o computador. Foi um fato importante também. Tá? O Deep Blue da IBM ganhou do Kasparov. Em 2008, a Google lança aparelho com reconhecimento de voz. Em 2015 é lançado o reconhecimento de objetos. Esse reconhecimento melhor até que os próprios humanos. Bom, esses são alguns eventos, mas atualmente se trabalha 3 tipos de inteligência: a ANI, a AGI e a ASI. A ANI, Artificial Neural Intelligence. Então, é inteligência artificial estreita. Por exemplo, Alexa, os carros autômatos, o chat GPT, enfim. AGI, Artificial General Intelligence. É inteligência generalizada, quando a máquina consegue executar as mesmas atividades do ser humano. E a ASI, que é Artificial Superinteligência, é quando a máquina consegue ter uma inteligência superior à inteligência média do ser humano. Suponhamos que no ASI a máquina consiga absorver todos os conhecimentos do Einstein e em seguida ela consiga também adquirir conhecimento de outras pessoas inteligentes, de filósofos, por exemplo. Então, ela vai acumulando essas inteligências e ela vai ter uma inteligência superior às nossas dos humanos. Essa inteligência ainda está sendo trabalhada, está em fase inicial. Tá, mas como se trabalha a inteligência artificial? Copiando o funcionamento do nosso cérebro. E como que ele trabalha?
com neurônios. Então, temos vários tipos de neurônios e esses neurônios fazem sinapses. Okay? Então, a inteligência artificial quer trabalhar como trabalham nossos neurônios. Vamos falar um pouquinho dos neurônios. O nosso cérebro tem 76 bilhões de neurônios. Tá? É a nossa sede lógica do intelecto. É onde são direcionados 90% dos nossos comportamentos. Mas o nosso intestino também tem neurônio. Ele tem 500 milhões de neurônios. Segundo o cientista, ele é responsável por 90% da produção de serotonina do corpo, que é aquela que trata o nosso humor. O coração, ele tem apenas 40 mil neurônios. Mas existem mais neurônios que saem do coração, que vão para o cérebro, do que o inverso, do cérebro para o coração. E esses 40 mil neurônios são muito mais potentes do que os neurônios do cérebro. Existem também neurônios na coluna espinhal. Bom, o homem quer criar mecanismos para executar as tarefas desses neurônios. Só que ele está levando em consideração somente os neurônios do cérebro. Talvez no futuro ele se preocupe com os outros neurônios também. Mas como que vai fazer isso? Bom, ele cria algoritmos. Primeiro nós temos que entender o que é um algoritmo. Na matemática, é uma sequência finita de regras, raciocínios ou operações que, aplicada ao número finito de dados, permite solucionar classes semelhantes de problemas. Isso na matemática. Na informática, é o conjunto das regras e procedimentos lógicos perfeitamente definido que leva à solução de um problema em um número finito de etapas. Então, este é um algoritmo que é usado para a inteligência artificial. Muito bem. Suponhamos que nós quiséssemos saber a relevância de cada postagem do Instagram. O que nós levaríamos em consideração? No caso da postagem, o nosso algoritmo tinha que tratar as curtidas, os comentários, os compartilhamentos e o tempo de visualização. Aí nós teríamos um algoritmo que classificaria e traria para nós em ordem a relevância de cada postagem. Seria um algoritmo simples. Bom, mas para trabalhar esse algoritmo, os cientistas estão usando a NLP. O que é a NLP? Natural Language Processing. A linguagem natural é um meio de comunicação mais expressivo do ser humano e do senso comum. Transporta a informação, emoção e chama a atenção. Mas tem uma estrutura complexa, ambígua e subjetiva, não apropriada para o conhecimento filosófico, científico e empresarial. Então, essa linguagem natural é a linguagem que procura copiar, vamos dizer assim, o comportamento humano. Bom, através dessa linguagem, nos desenvolvimentos de aplicativos para essa linguagem,
Alan Turing criou um teste que foi chamado de teste de Turing. E esse teste consiste no seguinte: é colocado um interrogador que vai interrogar uma máquina e uma pessoa. A mesma pergunta ele fará para as duas, que responderão. Só que o interrogador não sabe quem é máquina e quem é pessoa. E durante o teste, depois das respostas, ele vai ter que dizer qual das duas é a máquina e qual das duas é a pessoa. Com o desenvolvimento destas linguagens, nós chegamos ao Machine Learning. Machine Learning, nós temos 3 tipos: o supervisionado, o não supervisionado e o reinforcement. O primeiro, supervisionado, ele usa os métodos de classificação e de regressão. Então, é um aprendizado de máquina que é supervisionado. O próprio programa diz à máquina o que ela deve fazer e como ela deve fazer, usando a classificação e a regressão. Aqui nós podemos pensar que tem muitos ifs, muitos elses. E é verdade, tem sim. Mas, para fazer classificação e regressão, é usada fórmulas matemáticas, muito mais que ifs e elses. Tá? O não supervisionado usa um método de clusterização. Só para a gente entender um pouquinho esse método de clusterização, ele divide em partes, ele classifica o problema em partes. Aqui ele está dividindo em 3 partes. Isso que ele chama de clusterização. É quebrar em pedaços e vai tratando cada um deles separadamente para chegar a uma solução. E o de reforço. Tá? Esse modelo último é o modelo de reforço, aonde ele usa os agentes, que nós vamos falar deles na sequência. Bom, a percepção da máquina e percepção do usuário. Poderá induzir a um erro. E é isso que tem que ser tratado pela inteligência artificial, eliminação dos erros. Bom, esses agentes inteligentes que nós falamos, algo capaz de perceber o seu ambiente por meio de sensores e de agir sobre esse ambiente por meio de atuadores. O agente percebe o ambiente, ele tem sensores e ele tem atuadores sobre esse ambiente. Bom, então o agente inteligente tem uma ação, tem uma percepção, tem a comunicação, e aí ele promove uma resolução de um problema através da inteligência artificial, tá? E ele tem um raciocínio baseado na incerteza, tá? E ele usa a representação de conhecimento, raciocínio e planejamento. Através disso, ele proporciona um aprendizado de máquina. Nós temos 4 tipos de agentes inteligentes: agentes reativos simples, agentes reativos baseados em modelos, agentes baseados em objetos e agentes baseados em unidades. Temos esses 4 tipos de agentes. Agora, falando um pouquinho do Machine Learning. Nós temos um modelo de classificação,
de clusterização, de regressão e o de Mapping Reducing. E também em Machine Learning nós temos o Deep Learning, que nós vamos falar um pouquinho, que é um aprendizado mais profundo. Bom, nós temos os dados, nós temos o modelo de treinamento, modelo de gerenciamento, a área de armazenamento, temos o monitoramento e temos a produção. Vamos falar um pouquinho desses modelos. Nós temos o modelo de tomada de decisão. Ele combina o poder da IA com o julgamento humano. Então, eu tenho um Big Data, onde a minha IA vai buscar as informações e extrai as ações positivas, faz um julgamento, né? Extrai outras informações que ela tem armazenada em si mesmo e toma a decisão. Temos também outro método usado, que é a árvore de decisão. Aqui tem uma árvore de decisão bem simples. Qual é o aspecto do meu dia? Tá sol, tem nuvens ou tem chuva? Qual a umidade? Tem vento? E aí, através disso, eu vejo se eu vou jogar tênis ou não. Eu decido. Eu utilizo essas informações para a minha decisão de ir ou não jogar tênis. Essa é uma árvore de decisão, onde nós lançamos aqui os itens relevantes para a minha decisão e que me auxiliam nessa tomada de decisão. No Machine Learning, eu tenho sempre os dados de entrada, os rótulos desses dados, tá? Aí, o meu algoritmo de Machine Learning faz um aprendizado, utiliza um modelo preditivo, onde eu busco os novos dados e gera uma saída que pode ser de vários tipos. Algoritmos de Machine Learning. Temos vários tipos. Aqui vamos mostrar um pouquinho sobre eles. Algoritmos de classificador, suporte ao algoritmo de aprendizado de máquina, algoritmo de agrupamento, algoritmos a priori e algoritmo de árvore de decisão. Um exemplo do funcionamento desses algoritmos. Nós temos os dados, temos uma seleção onde eu seleciono os meus dados alvos, faço um pré-processamento, gero os dados pré-processados, faço a transformação de dados e pego esses dados transformados, faço uma mineração de dados, gero os padrões, interpreto os padrões e gero o conhecimento. Bem grosseiramente é assim que é feita a geração do conhecimento em Machine Learning. Bom, mas eu não utilizo Machine Learning. Bom, hoje, quando nós abrimos a internet e vemos uma foto, esta foto do Papa foi feita através do Machine Learning, ela não é real. Existem pessoas que estão ganhando dinheiro criando os e-books através da inteligência artificial. Ela só diz qual é o assunto e a inteligência gera o e-book para ela e ela sai vendendo o e-book. Existem pessoas que estão usando a inteligência artificial para
montar vídeos, ou então até mesmo para criar sites. Existem inteligências artificiais que você cria o seu site em minutos. Existem pessoas que estão usando a inteligência artificial para criar trabalhos escolares, qualquer tipo de trabalho. E existe também os chatbots, né, que nós conhecemos e que nós já usamos. Além disso, a gente tem inteligência artificial no Waze, no reconhecimento facial, no reconhecimento de voz, né? E o próprio Google já tem a inteligência artificial. Com isso, as empresas estão se modernizando. Por exemplo, os processadores. A Intel já está gerando um processador com a inteligência artificial. A AMD também, tá? Já está na segunda geração com a inteligência artificial, o Ryzen. As placas de vídeo já têm um processador próprio para trabalhar gráficos, para trabalhar a inteligência artificial, que é o GPU. Em vez de ele ter uma CPU dentro da placa gráfica, ele tem uma GPU, tá? Que é uma CPU gráfica, que acelera o processamento e trabalha com inteligência artificial. Bom, a gente falou um pouquinho de Machine Learning e lá falou sobre o Deep Learning. Vamos entender que o Deep Learning é um aprendizado mais elevado do que o aprendizado de máquina, que é o Machine Learning. Quer dizer, é o computador superar a capacidade humana. Então, existe já esse trabalho para que o aprendizado de máquina seja um aprendizado muito mais eficiente do que o Machine Learning, que é o Deep Learning. Comparando o Machine Learning com o Deep Learning, ele dá um tratamento muito maior às informações. Bom, meus amigos, esse é um apanhado sobre a inteligência artificial. Peguem essas informações para que vocês possam buscar conhecimentos maiores, mais aprofundados do que nós falamos. Aqui é um overview da inteligência artificial, quer dizer, é um roteirinho para que vocês possam pesquisar e aprender mais sobre a inteligência artificial. Nós não nos aprofundamos nos assuntos, mas cada um dos itens vocês podem trabalhar e buscar um conhecimento maior. Nós esperamos vocês na próxima aula. Apenas gostaríamos de lembrar uma frase do Voltaire, que disse que acreditava no Deus que criou o homem, não no Deus que o homem criou. Porque muitas pessoas se dizem ateus, mas eles não acreditam naquele Deus que se arrepende, que se vinga, que é um Deus polimórfico, né, que tem corpo, braço, perna. Nós também não acreditamos nesse Deus. Nós acreditamos no Deus que nos criou a todos, onipotente, onisciente, onipresente. Pensem nisso, tá? Deus não estabelece contendas com seus filhos. Pensem nisso. Até a próxima, meus amigos.